João 23, um Papa maçom. Por Christian Gade Assaguier. Acima de tudo, é muito provável que os maçons cristãos considerem a verdade dos fatos descritos abaixo. Os emancipados da doutrina cristã não abandonam a condição cética de considerar o evento provável, mas é certo que o pontificado deles constituiu uma fonte para a modernidade e suas políticas. Relatado hoje em uma galeria de Lino Tamayo publicada no El País de Madrid, que reproduzo em parte, significa que outra igreja fora de Bento XVI é possível. Em 28 de outubro de 1958, neste dia meio século atrás, o antigo patriarca de Veneza Angelo Giuseppe Roncalli, que recebeu o nome de João 23, foi eleito Papa, após quase 20 anos de pontificado de Pio XII, muito criticado por sua insensibilidade ante a perseguição dos judeus pelo nazismo, entre outras coisas. Nada fez pensar na biografia do novo Papa que poderia levar a mudanças importantes na marcha da Igreja Católica, ancorada no cristianismo medieval. Mas há aqueles que concordam que o cardeal Roncalli era maçom antes de chegar ao papado, e essa condição teria permitido lançar uma das maiores transformações da Igreja Católica, que passou do autoritarismo do piano ao conciliarismo, do fundamentalismo ao compromisso com a história, da contra-reforma à reforma, do cristianismo à modernidade, da aliança com o poder à Igreja dos pobres e do anátema ao diálogo. Terminou 4 séculos de contra-reforma, endossando, sem citar, a proposta de Lutero: a Igreja deve estar em reforma permanente, que foi então assumida pelo Concílio Vaticano II. Segundo algumas fontes não confirmadas há alguns anos, um ilustre professor, Alfonso Sierra, tentou publicar nos jornais da Cidade do México uma cópia de um suposto ato de iniciação em uma loja em Paris, onde é registrada a iniciação de Angelo Roncalli. Outra fonte indica que em 1935 ele foi convidado a entrar em uma sociedade iniciática herdeira dos ensinamentos Rosacruzes e que Luiz Cláudio de San Martín, o conde de Cagliostro e o conde Saint-Germain dariam tanta força no passado. Isso é mencionado por Pierre Carpi em seu livro The Prophecies of John 23, onde ele também menciona evidências documentais da iniciação maçônica na Turquia de Angelo Roncalli. Está provado que, em 1960, João 23 concorda em prosseguir com os estudos sobre sociedades esotéricas iniciadoras em suas relações com a Igreja. 2 anos depois, ocorre o Concílio Vaticano II, onde as intervenções do Monsenhor Mendes Arcio marcarão um marco, durante a Congregação Geral 31 e 71, na qual ele pediu para abordar a questão da atitude da Igreja em relação às sociedades secretas e, especificamente, com a alvenaria. Também foram levantadas vozes para modificar a posição da Igreja com relação à maçonaria, suprimindo textualmente o cânon 2335, para que a maçonaria estivesse livre do veto da autoridade eclesiástica. A partir deste momento, a desconfiança eclesiástica da maçonaria começou a desaparecer e se reimpor desde novembro de 1983. Com o pontificado de João 23, começa uma era de mudanças compulsivas na história da humanidade, que continuou ao longo dos anos 60 do século passado. Foi, usando a expressão de Karl Jaspers aplicada a outra era histórica, o eixo temporal das utopias em que ocorreram transformações importantes de todos os tipos. A Revolução Cubana, a independência dos países submetidos às potências europeias, a luta pelos direitos civis, movimentos de libertação na América Latina, a Revolução Estudantil, a Primavera de Praga, o diálogo cristão-marxista etc. Todas as transformações são encorajadas por uma filosofia de esperança que teve sua tradução religiosa nas teologias da secularização, revolução, esperança e libertação. Foi a utopia em ação. João 23 realizou uma revolução copernicana na Igreja Católica. Com a convocação do Vaticano II, ele recuperou a tradição democrática dos conselhos medievais de Basileia e Constança, que defendiam o conselho como uma forma colegiada de liderança da Igreja. No discurso de abertura do Vaticano II, ele mostrou seu distanciamento dos profetas das calamidades que sempre anunciam eventos infelizes, como se o fim dos tempos fosse iminente.
Ele criticou as alianças que o cristianismo fez, desde Constantino, entre o trono e o altar, denunciando a interferência ilícita das autoridades civis no desenvolvimento dos conselhos ecumênicos e as ações supostamente protetoras dos príncipes deste mundo que respondeu a motivações políticas e interesse próprio, e quanto dano eles geraram. Cantou, assim, o requerimento para a morte da Igreja do Cristianismo, considerado até então o único meio de realização do cristianismo, iniciou o diálogo com a modernidade, que seus antecessores haviam condenado como o anticristo e o grande inimigo da Igreja. Ele endossou a cultura dos direitos humanos, sistematicamente anatematizada pelos papas desde a Revolução Francesa, e a incorporou à doutrina social da Igreja em sua memorável encíclica Pacem in Terris, dirigida a todos os homens de boa vontade, e publicou em 11 de abril de 1963, apenas 2 meses antes de sua morte. 15 anos após a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU e depois de poucas resistências da Igreja Católica em relação a ela, João XXIII assumiu-a em sua totalidade. Sua participação na maçonaria ainda é um mistério, mas com João XXIII houve primavera novamente na Igreja Católica, após séculos de invernada. Mas foi uma primavera curta na vida do cristianismo, que mal durou 10 anos. Depois veio novamente o longo inverno, que já dura 40 anos. Quando virá um novo João XXIII? Talvez em algumas lojas esteja sendo cultivado um futuro papa que continuará com o legado de Roncalli.